Fala galera que sempre nos acompanha pelo Periscope, beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu. Como é que vocês estão, crianças? Bom, como havia prometido ao longo do dia aí, nós divulgamos nas redes sociais, meu patrão Maurício anunciou lá também no blog Portal Exame de Ordem. Eu tô passando aqui para bater um papo com você que vai fazer a prova de segunda fase em Direito Penal com você, meu ALGG. Desde ontem, depois que terminou a prova, muitos alunos têm nos perguntado, através das redes sociais, através já do plantão de dúvidas do SESC, quem já está matriculado. Pessoal, tem muita gente nos perguntando assim, o que é que nós esperamos desta prova, o que é que a gente acha que vai vir nessa prova de segunda fase de penal e, principalmente, quais são as recomendações, como começar a estudar para essa prova. Vamos por partes aqui, vamos dividir a nossa conversa em duas partes. O que é que nós esperamos que seja a prova de segunda fase de penal agora do 20º exame unificado? Pessoal, a banca que faz sua prova de segunda fase é a mesma que fez a sua prova de primeira fase. E como eu venho dizendo aí desde o 12º, 13º, por aí, exame unificado, a banca de penal, salvo ali raríssimas exceções, mas ela tem conseguido manter um padrão de razoabilidade nos questionamentos, nas perguntas que têm sido feitas. Ela não foge muito da regra, ela não inventa. Ela questiona aquilo que se espera que um operador do direito penal tenha de noção básica. É tanto que se você pegar a prova agora de ontem, a prova da primeira fase do 20º exame unificado, você vai ver que as questões que caíram foram muito parecidas com as questões que nós trabalhamos ao longo do curso. Por exemplo, o pessoal que fez o nosso curso lá no SESC, curso regular, não aguentava mais me ouvir falar no estupro de vulnerável, naquela história que não tem crime se há um ato sexual consentido com quem tem 14 anos ou mais. A prova trouxe algo desse tipo. Por quê? Porque é muito hoje discutido, analisado essa história do estupro do vulnerável. Então a banca, em minha opinião, acertadamente, ela traz aqueles temas que são mais relevantes, ela traz aqueles temas que são mais aplicáveis ao dia a dia do direito penal e analisa dentro do que diz a lei a jurisprudência consolidada. Você vê aquela questão do erro quanto à pessoa, onde o indivíduo queria matar X e acabava matando Y. Erro quanto à pessoa foi um tema que nós falamos muito, justamente porque é um instituto muito comum no dia a dia do direito penal e sobre o qual não existe muita controvérsia. Então, isso nada mais é do que uma observação que a professora Ana Cristina, que toda a equipe vem fazendo, daquilo que a banca de direito penal tem questionado, seja na primeira, seja na segunda fase do exame de ordem. E nós podemos perceber que até o momento a banca tem mantido uma coerência. Vocês sabem, aí já aconteceu no passado, quando precisou falar, eu falei, mas agora a gente tem que falar bem. A banca tem mantido uma coerência, ela tem arguído temas que são consolidados à luz da doutrina, principalmente da jurisprudência, tem cobrado muito letra de lei e em tese não tem tido muita novidade assim, no sentido de nada cabuloso, nada fora do padrão, nada que fuja à regra geral. A mesma coisa tem acontecido nas provas de segunda fase. E nós imaginamos que para esta segunda fase isso não fuja à regra. Tem muita gente que diz, dá para prever qual peça prático-profissional vai ser cobrada, PLGG? Claro que não. Claro, é óbvio que não. Muita gente ao longo dos cursos fica dizendo, PLGG, qual é a sua aposta? Aninha, qual é a sua aposta na peça? Vocês sabem, quem nos acompanha nas redes sociais, quem assiste às nossas aulas no SES, vocês sabem, nós não apostamos em peça. Nas minhas aulas eu não aposto, a professora Ana Cristina não aposta, a professora Tassiana não aposta em peça. Por quê? Porque qualquer peça prático-profissional pode cair. Qualquer peça prático-profissional pode ser cobrada. Por exemplo, eu me lembro que no curso passado, quando a Tassi estava dando aula lá sobre contra-razões, teve aluno que mandou uma mensagem lá no sua mensagem dizendo, não, contra-razões nunca vai cair. Fui eu que respondi essa pergunta. Eu disse, qualquer peça prático-profissional pode cair e você tem a obrigação de saber, você tem a obrigação de estudar. É por isso que no nosso curso nós damos para vocês todas as peças
prático-profissionais. Por quê? Porque a banca, ela mantém, claro, óbvio, uma coerência, mas isso não impede que ela não seria incoerente ela cobrar qualquer peça. Pode cair uma queixa-crime? Pode cair uma apelação? Pode, um recurso sentido estrito, um agravo em execução, contra-razões, apelação no rito do júri, relaxamento de verdade, pode cair? Pode. E nós analisamos ao longo do curso todas as peças. Então é uma dica inicial que eu lhe dou. Não deixe de estudar nenhuma das peças prático-profissionais. Não deixe, até porque o direito penal tem uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem? No direito penal, para cada momento da persecução criminal, só existe uma peça possível. Diferentemente de outros ramos do ordenamento jurídico brasileiro, onde a depender da coisa você pode ter 4, 5, 6 peças possíveis, o direito penal não. O direito penal é um ramo do direito muito simples quanto às peças. Simples no sentido de que cada momento da persecução criminal só tem uma peça possível de ser arguída. É por isso que no nosso curso a gente mostra etapa por etapa da persecução. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu gravei já algumas aulas, gravei já a primeira aula de peças, questões inéditas, e aí eu começo falando do início da ação penal. Eu digo, olha pessoal, quer ver um negócio? Você tem que saber quando é que a ação penal começa. Tem muita gente que tem dúvida, né? Se a ação penal começa com o oferecimento ou com o recebimento da peça acusatória. Eu sempre digo, a ação penal começa com o recebimento da peça acusatória, porque entre o oferecimento e o recebimento da peça acusatória pode existir uma rejeição liminar nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, se você sabe que a ação penal começa com o recebimento da peça acusatória e você olha na sua prova que está escrito que a peça acusatória foi recebida, o juiz mandou citar o réu e você, na qualidade de advogado do réu, deve elaborar a peça prático-profissional cabível, só tem uma peça que cabe nessa questão. Só tem uma peça possível de ser feita. Sabe qual é a peça? Resposta à acusação. A diferença é se vai ser resposta à acusação na regra geral, que é o 396 e o 396A, ou se vai ser resposta à acusação no rito do Tribunal do Júri, que é fundamentado no 406 do CPP. Mas não tem outra. Se a ação penal foi instaurada e o juiz mandou citar o réu, só existe uma peça possível de você fazer, que é resposta à acusação. Se você chegou ao final da instrução probatória, fim da instrução probatória, o juiz determina que as partes se manifestem por escrito, só tem uma peça prático-profissional possível de ser feita, que são os memoriais, na regra geral, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então veja, quando você começa a estudar para a prova de segunda fase, você sabe que vai ter que estudar todas as peças prático-profissionais. Mas uma coisa que lhe facilita demais é você saber os momentos da persecução criminal que você está. Porque se você sabe o momento que você está analisando, macho, você deixa uma única peça possível. E aí, olha, conselho de amigo, conselho de quem está dando aula para o OAB já há um certo tempo. A melhor coisa do mundo que pode acontecer é você bater o olho na sua prova e dizer, eu sei qual é a peça. Vá por mim. Se você lê a questão problema e consegue, eu sei qual é a peça, abre-se os caminhos, o resto vem por tabela, o resto fica bem mais fácil na sua vida. Agora, quando o cabo não consegue identificar a peça no começo, aí dá-se o apocalipse. É por isso que no nosso curso, tanto eu quanto a professora Ana Cristina, ao longo da primeira parte do nosso curso, a nossa preocupação é dar a você condição de identificar a peça. A gente quer que você saiba quando é que vai ser uma resposta, quando é que vai ser uma apelação, quando é que vai ser recurso sentido estrito, agravo e execução, relaxamento, liberdade provisória, revogação da preventiva. Se você sabe quando é que cabe cada uma dessas peças prático-profissionais, você já resolveu sua bronca. Se você olha para a prova e é capaz de dizer assim, eu sei qual é a peça, já resolve sua bronca. Por isso que nossa primeira preocupação é lhe dar condições de identificar a peça. E aí depois tem muita gente que diz assim, mas PLGG, eu não sei fazer. Eu não sei. Tem gente que passou 5 anos de faculdade e nunca fez uma peça na vida. Eu passei 5 anos de faculdade, não sei fazer uma peça, não sei nem como é que faz a peça. Tem como aprender?
Tem. Por quê? Porque no direito penal existem 3 modelos básicos só de peça. Um é o modelo das peças de liberdade, outro é o modelo das peças, as chamadas peças do processo propriamente dito, e outro é o modelo das peças recursais. Então, por exemplo, se você aprende o modelo das peças recursais, tudo que for recurso cabe naquele modelo, você muda só o nome. Uma hora é res, outra hora é apelação, outra hora é agravo e execução, outra hora é contra-razões. Se você está fazendo um modelo das peças de liberdade, a liberdade é só você encaixar a liberdade provisória, relaxamento, revogação. E se você conhece o modelo das chamadas peças interlocutórias, você encaixa tudo ali no meio. Então você tem 3 modelos só para aprender, para encaixar todas as peças que você quer fazer. E aí eu sempre digo, galera que vem fazer o nosso curso, quem vem fazer o curso lá no SESC, venha sabendo que eu vou partir da premissa que você nunca fez uma peça na vida. Nunca fez uma peça na vida. Por quê? Porque nós ensinamos a fazer a peça do endereçamento até a datação. Tem uns cabos que chegam e dizem, não, mas eu estou estagiando aqui, eu faço peça prática profissional todo dia. Aí eu digo, desculpa, mas então se você, o que é que você quer? Eu digo, não, eu quero que você faça uma discussão. Do outro lado, mestre, não leva a mão não. O nosso curso é para o cara fazer a prova de exame de ordem. Então eu parto da premissa, eu não tenho como saber o nível de conhecimento de todo mundo, então eu parto da premissa que ninguém nunca fez uma peça. E aí eu e a Aninha, a gente ensina a fazer do endereçamento, que pode parecer besteira, mas tem gente que não sabe endereçar. Tem gente que não sabe quando o endereçamento é para a Justiça Estadual, é para a Justiça Federal. Tem gente que não sabe como é que endereça, quando é para o júri, quando é para o GECRIM. Então a gente ensina a endereçar, botar processo, fazer o parágrafo. Aí vai, como é que arguir preliminar, item por item. Depois que você aprender a fazer as peças, aí a gente começa a discutir o conteúdo. Porque não basta a sua formatação, você tem que saber o que argumentar, você tem que saber o que falar, você tem que saber o que botar. Então, se você vai fazer a segunda fase de direito penal e está preocupado com a peça, como é que fica a peça, o que é que eu faço? Isso aí você pode ficar tranquilo. Isso aí pode ficar tranquilo, que a gente mostra o passo a passo da feitura das peças. Aí você diz, PLGG, mas como é que eu estudo, macho? Eu começo a estudar por onde? Eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar. Bom, quem é nosso aluno lá no SESC sabe que já está divulgado para vocês o cronograma de estudo. Toda semana a gente divulga um cronograma de estudo. É meio que um trabalho de mentoring para orientar vocês a como vocês estudarem. O que é que vocês têm que ver, como é que vocês têm que fazer, o que é que vocês têm que estudar. Quem não é nosso aluno no SESC, eu vou dar um conselho para vocês. Tentem estudar exaurindo temas. Certo? Talvez esse seja o grande bizu, seja nosso aluno, não seja nosso aluno, para você orientar seu estudo. Tente estudar exaurindo temas. Como assim? Você vai estudar prisão em flagrante, beleza. Estude tudo que você puder sobre prisão em flagrante. Quem pode prender em flagrante, quem não pode. Aquelas hipóteses de flagrante do artigo 302 do Código de Processo Penal. Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Depois os requisitos à lavratura do auto de prisão em flagrante. E aí depois você estuda as peças cabíveis caso você esteja diante do flagrante. Eu posso fazer um relaxamento de prisão quando? Eu posso fazer uma liberdade provisória quando? Você estuda isso, as peças cabíveis, certo? Exaurir o flagrante, aí passa para outra coisa. Eu quero estudar o início da ação penal, então eu estudo o recebimento da peça acusatória, a citação do réu e estudo a resposta à acusação. Estuda sempre os temas, exaurindo os temas. E concomitantemente, quando você estiver exaurindo os temas, você vai lá buscar as questões de direito material. Às vezes você está treinando uma peça que versa sobre homicídio, aí você vai lá e dá uma olhadinha no homicídio e assim sucessivamente. Mas nunca relegue peças. Ouviram o que eu disse? Nunca relegue peças. Eu não admito que eu não fiz a peça porque eu não estudei. Pelo amor de Deus, não existe, macho. Se não existe, você tem que estudar todas e todas as peças. Eu insisto a você, na prova passada foi contra-razões. Essa prova pode ser qualquer coisa. Por isso que a gente nunca aposta, por isso que a gente nunca diz estude só isso. Estude tudo. Ok? Uma outra coisa que tem muita gente me perguntando é o seguinte. Tem muita gente, PLGG, eu estou com 39. Eu estou com 38. Eu começo a estudar. Como é que eu faço aí? Tem alguma coisa de penal para ser anulada? De penal não. Inclusive, eu vi algumas pessoas nas redes sociais dizendo assim:
A questão de penal que fala do agravante do crime ter sido praticado contra idoso tem que ser anulada. Eu não sei se vocês lembram dessa questão. Acho que é a questão 61 da prova azul. Eu não tenho certeza, que eu estou ficando velho, a cabeça está ruim agora para decorar essas coisas. Mas salvo melhor juízo, era a questão 61. Era a questão que dizia que o caba não era mais reincidente e tal, e dizia que ele cometia um crime contra uma mulher que tinha 60 anos de idade. E aí teve gente dizendo que não cabia a majorante, a agravante genérica, porque a lei fala em maior de 60, e maior de 60 é 61. Ó o dedinho. Nananina, não, pessoal, isso é lenda. A questão está certa. A única coisa que naquela questão você podia pedir para afastar era a agravante genérica da reincidência, porque aquele cara não é reincidente. Lembre-se que tudo nessa vida tem prazo de validade, menos amor de mãe. E a reincidência tem prazo de validade de 5 anos. No caso, a contar do livramento condicional, que foi o caso dele. Então, a reincidência precisava ser afastada, mas a agravante genérico da idade, não. Maior de 60 é quem tem 60 anos e 1 segundo de vida é maior de 60. Isso é lenda, essa história. A maior de 60 é quem tem 61 anos. Pelo amor de Deus, macho. Isso é consolidado na doutrina e na jurisprudência desde os anos 50 no Brasil. Maior de 60 anos é quem tem 60 anos e 1 segundo de vida já é maior de 60. Então, em penal e em processo penal, não há o que anular. Não tem como, tem gente que diz, não, mas vamos brigar. Briga, bicho, a gente briga pelo que pode. A gente faz confusão quando está certo, concorda? Eu já tive a oportunidade de chegar e dizer, a FGV errou, mas agora eu não posso dizer que os caras erraram se os caras não erraram. A gente tem que ser muito coerente no que faz. Acho eu que existirão anulações em outras disciplinas, mas não me cabe falar sobre as outras disciplinas. Eu falo sobre penal e processo penal. Acho eu que cabe anulação, por exemplo, em trabalho. Isso é o que eu acho. Eu acho que a FGV deve anular alguma coisa. Então, se você está com 39 aí ou com 38, eu no seu lugar começaria a estudar. Principalmente por causa daquela questão de trabalho, que é assim, afronta a letra da lei, como a professora Ariana colocou ontem, mas eu digo, eu não vou manifestar sobre direito de trabalho, nem sobre processo de trabalho, aí é a disciplina de Ari, de Tonassi, de Renato, eles que se manifestam. Mas eu, se fosse você, eu começava a estudar. 39, 38 eu começava a estudar. Não queira começar a fazer o curso do SESC, não tem problema não, embora lá tenha o seguro SESC, mas comece a estudar, não perca seu tempo, comece a estudar. Outra lenda que eu tenho escutado muito de ontem para hoje, a FGV vai dar o nome da peça. Não sei se vocês viram isso rodando. Bicho, isso é lenda. Pelo amor de Deus, mas vamos parar, vamos parar de inventar as coisas. A FGV não vai dar o nome da peça. Isso foi uma ideia que surgiu e que o Conselho de Presidente da OAB já barrou. A prova de vocês é regida pelo edital do dia 6 de junho. Isso é lenda. Não se confia. A sua prova não é só em direito penal, não é em tudo. Não vai dar o nome da peça. Agora, é claro, em penal ela vai lhe dar plenas condições de saber qual é a peça que você tem que fazer. Beleza? Novo de loja. O que mais? Deixa eu ver agora aí, pessoal. Sim. Outro detalhe o pessoal está perguntando. Giovanni, eu vou começar a assistir a aula hoje. Eu comprei o curso do SES hoje, está disponível lá, www.ses.com.br, está disponível lá. Eu comecei a estudar hoje. Tem um cronograma para mim hoje? Tem um cronograma para você hoje. Se porventura você começar na quinta ou na sexta, aí não tem problema. Semana que vem nós divulgamos um cronograma. A gente divulgou já cronograma para quem estava na repescagem. Aí divulgamos hoje o cronograma para quem está começando o curso hoje. E se porventura você começar aí no final da semana, aí a gente divulga um cronograma na segunda-feira que vem para quem começar o estudo depois de hoje. Agora, se você puder, comece a fazer o seu curso o mais rápido possível. Muita gente está perguntando também sobre o Vadimeco. Qual o Vadimeco que a gente indica? O Vadimeco que eu indico é o #bonitão aqui. O nosso Vadimeco, meu e da professora Ana Cristina, 8ª edição, certo? E esse Vadimeco a gente trabalha aí toda a prova, ó bicho. É um Vadimeco por prova, é um trabalhozinho pesado. Por que a gente faz isso? Para que você só precise levar ele. Eu levo o seu Vadimeco penal e mais o quê? Mais nada. Fé em Deus, confiança em você e a caneta para fazer a prova. Tudo que você precisa está aqui.
não esquece, o nosso curso de segunda fase é vendido no SES, ses.com.br. O Vadimeco é na Armador, www.armador.com.br, armador.com.br, certo? Uma outra coisa, estão falando sobre o adiamento. Será que a segunda fase vai ser adiada? Não vai ser adiada por causa do ocorrido em Salvador. Veja, eu não tenho como saber. O professor Maurício do blog Exame de Ordem já se manifestou dizendo que somente na quarta-feira a OAB vai se pronunciar, mas uma coisa eu lhe digo, mestre, não espere por isso não. Se você já tem aí seus 40 pontos, ou 38, 39, já começava a estudar, como eu acabei de dizer, sente o sarrafo e comece a estudar. Se eles adiarem a segunda fase, beleza, é plus, dá tempo você revisar, dá tempo fazer mais questões, mas não venha com esse pantina, eu vou esperar para ver o que é que vai dar. Não, doido, Deus ajuda quem ele encontra trabalhando, Deus ajuda todo mundo. Ele ajuda mais quem ele encontra trabalhando. Faça a sua parte. Senta a bunda na cadeira e vai estudar hoje. É tanto que tem uns cabas que chegam me pedindo umas fórmulas mágicas. PLGG, como é que eu faço para passar na prova do exame de ordem? Eu digo, estude. Não, eu quero uma certeza que eu vou passar. Estude muito. Aí o cara, não, mas qual é a fórmula infalível para passar? Estude até dar uma dor na bola do olho. Porque não existe caminho fácil, não. Não, eu queria um mecanismo. Meu amigo, sabe qual é o mecanismo? Sente e estude. E comece a estudar hoje. Não, eu vou começar a estudar amanhã. Para que se tu pode começar a estudar hoje? Comece a estudar hoje. Tudo que vale a pena ter, vale a pena lutar. Ah, eu estou cansado. Está esperando tempo bom, é macho? Se tu só for estudar quando não estiver cansado, quando estiver com sono no dia, for esperar tempo bom, tu não vai estudar nunca. Bora estudar, bora fazer peça, bora usar o Vadimeco. Começa desde o primeiro momento a usar. Se não for meu Vadimeco, tem problema não. Existem outros bons Vadimeco no mercado. Tem uns caras que só prestam o seu Vadimeco. Não, mas eu sou melhor do que os outros. Eu nasci nu e pelado e careca feito todo mundo, então existem outros Vadimecos tão bons no mercado. Agora, se tu for estudar, estuda com o Vadimeco, tu vai fazer tua prova. Já estuda marcando aí, seja o meu, seja de quem quer que seja. Estuda marcando o teu Vadimeco, porque bicho, um Vadimeco bem bisurado, você usando ele ao longo das aulas faz uma diferença fora do comum, faz uma diferença impressionante, certo? Tem muita gente perguntando sobre os impactos do novo CPC na parte de direito penal. Bom, de cara, eu já adianto para vocês, o direito penal ele praticamente não sofreu com o novo CPC, até porque o procedimento penal se rege pelo Código de Processo Penal, de todas as disciplinas de segunda fase, a única que não depende do CPC somos nós. Eu até brinco, eu digo, eu nunca aprendi o CPC de 73, porque eu nunca precisei em direito penal, quanto mais o novo. Então o pessoal que faz direito penal ele não esquenta muito cabeça com o novo CPC, só que hoje à noite, a minha amiga professora Ana Cristina Mendonça, às 20 horas, no Periscope de Aninha, ela vai destrinchar o CPC, as pouquíssimas coisas, na verdade só tem 3 coisas. As 3 coisas que o novo CPC mexeu no processo penal, que é a citação por hora certa e 2 questõezinhas de recurso. Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Porque a Aninha vai falar isso com você hoje. Agora eu já adianto. Muita gente estava desesperada, com a mão na cabeça. PLGG, pelas 10 chagas do Mané Valentim. Eu não sei nada do novo CPC. Eu digo, bem-vindo ao clube, amigo. Eu sou o presidente desse clube, porque eu também não sei porra nenhuma do novo CPC. Porque a gente não precisa. Para você que vai fazer segunda fase de direito penal, você vai precisar de 3 coisinhas só do novo CPC. Mas eu não vou falar o que é, não vou entrar em detalhes, porque a Aninha vai falar hoje de noite lá no Periscope, professora Ana Cristina. Então a galera hoje às 8 horas da noite, a Aninha vai passar um bom tempo com vocês aí, só destrinchando o rito processual e falando sobre o novo CPC. Vai mexer um pouquinho ali no resto, o prazo de citação por hora certa cai de 3 para 2, mas é besteira. Aí se você diz, Giovanni, eu não sei nada do novo CPC, bem-vindo ao penal. O seu lugar é na área de direito penal, foi a única coisa que não mexeu, certo? O resto tudo mexeu, beleza? Então antes de eu responder rapidamente as dúvidas de vocês, anote aí
O nosso curso de segunda fase já está sendo vendido, www.ces.com.br. Tem inclusive o seguro SES. Se você está com 38, 39, quiser começar o curso, o SES garante para você o seguro SES. Vocês sabem que nas franquias SES tudo é mais barato. O nosso Vadimeco, o nosso livro de prática é vendido em armador.com.br, www.armador.com.br. Beleza? E hoje, 8 horas da noite, a Aninha tá lá com vocês no Periscope. Agora chegou a hora de vocês sentarem o dedinho nos corações, mandarem as dúvidas. Se tiver dúvida, pergunta que eu respondo agora aqui. Tô aqui para tirar dúvidas a partir desse momento. Quais são as dúvidas de vocês? Que eu vi que o povo tava mandando na hora que eu tava falando, mas eu não consigo respirar, falar e ler ao mesmo tempo não, porque eu tenho probleminhas. Então agora eu vou ler. Mande aí as dúvidas de vocês. Você está assistindo aí no Periscope, no YouTube, senta o like aí, que isso fortalece muito o nosso lado no YouTube. Fala, macho velho. Fala, Miranda, como é que tá? A Diana Sampaio, tem desconto? Pai, a minha gerente de venda, Gleide, quando eu falo em desconto, ela fica cheia de urticária. Eu não posso nem falar em desconto, que ela tem uma banda de tijolo em cima da mesa dela lá na editora, que quando eu entro dizendo Gleide, desconto, ela joga a banda de tijolo em mim. Então não pode falar de negócio de desconto não. Galera que tá perguntando aí do frete grátis, quem compra o combo na editora tem frete grátis. Que mais? Mas você pergunta sobre penal, mas pergunta sobre a segunda fase. Cadê? 38, 39, tá no páreo? Eu acho que 38, 39 tá no páreo sim. Na Ordinada de Natal tem para vender o VAD? Tem. Todas as franquias SES, Brasil afora, tem os VAD Mecos da Armador para vender e com desconto. Pronto. Quer desconto? Vai na franquia que os caras vendem mais barato do que no site da editora. PLGG tá rico, dá desconto, rapaz. Mão de figa, fale pela boca dos anjos, mas eu quero que você fale pela boca dos anjos. Professor, sou um aluno que estava numa ressaca. Pronto, eu encontrei um caboclo. Gostei dessa história aqui. Eu encontrei um caboclo na porta da Católica. O bicho tava, sabe aquelas ressacas, que se a criatura tomar um galão de água no mata-sede dá ressaca? E ele disse, o que é que tu acha, macho? Eu digo, eu acho que tu passa, tu vai fazer uns 45, ele fez 49. Vai que o segredo é tomar uma antes da prova. Abraço, meu patrão. Pode fazer anotações no VAD, PLGG, não recomendamos. Ao longo do nosso curso a gente ensina a marcar o VAD, a gente ensina a destacar com as cores, mas a gente não recomenda, beleza? Cai lei de terrorismo? Pode cair sim lei de terrorismo e o Vadimeco está atualizado com a lei de terrorismo. Então tem um combo na loja de Boa Viagem? Não, na loja é apartado, o combo é só no site, beleza? Que mais aí? Deixa eu ver, mais alguém? Macho velho, tem alguma com possibilidade de retificar? Não, eu acho que se tiver anular. Quem está com 40 aí está tranquilo, pode fazer anular, e se anular aumenta para todo mundo, beleza? Estou contando os dias para ele vir em Campina Grande, eu também estou doido para chegar na minha Campina Grande. Eu vou ter o privilégio de participar do 3º Congresso Brasileiro sobre Polícia Judiciária. É um congresso aí onde se discute tudo envolvendo polícia. Estarei eu, o professor Rogério Santos, o professor Eduardo Fonte. Mêsinho de outubro a gente está junto e misturado com o povo Campina Grande aí para bater um papo sobre o futuro das polícias judiciárias no Brasil. Castanhal, estou quinta-feira, quarta-feira eu já chego no Pará, não sei se eu durmo em Belém, se eu durmo em Castanhal, mas quinta-feira, certeiro feito praga de sogra, mais remoso do que coturno usado, mais certeiro do que catarro em menino, Deus quiser. Eu, Renato Saraiva, Rodrigo Bezerra, vamos estar em Castanhal na inauguração dos SES Castanhal e tem um livro para vender lá em Castanhal também, beleza? O livro de prática, se acha necessário comprar, aí depende muito, patrão. Aí vai de cada um, certo? A gente disponibiliza as obras, mas vai. O que você não pode deixar de ter é o Vadimeco. Vadimeco 7ª edição. Veja, dá para fazer. Agora sim, só uma dica. Da 7ª para a 8ª edição, eu e a Aninha, a gente aumentou 1.284 novas remissões. Porque o Vadimeco, toda a vida a gente sai ampliando. Teve a entrada da lei de terrorismo, mas aí fica a seu critério, certo? Professor, me diz, acha que vai anular a questão do trabalho? Eu acho, mas como eu disse, acompanho lá a Ariana, acompanho Tonassi, Renato Saraiva, que eles têm algo para dizer, não vou discutir uma disciplina que eu não sei nem para mim, quanto mais para ensinar. Novo de loja, primeira de luxo, Sol Babalu, Central Bahia, um abraço Central Bahia aí. Então não esquece, podendo, começa hoje, quem está matriculado no curso, lá www.ces.com.br.
Tem o cronograma, acompanha a porra do cronograma, não tem preguiça de estudar não. Vai atrás do seu vadimécum e hoje à noite, às 20 horas, vulgarmente conhecido como 8 horas da noite, horário de Brasília, acompanha a Aninha, que a Aninha vai fazer toda a correlação das coisas que mudaram no novo CPC que se aplicam ao processo penal, beleza? É todo mundo e a mulher do seu Raimundo. Valeu, crianças. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.